Bom dia, estamos então hoje ao vivo aqui na trilha e convidando você para fazer parte com a gente. Hoje a gente está aqui com a nossa querida nutricionista Michele Mosna. Então, Michele, um prazer te receber aqui e acho que vai enriquecer muito a nossa trilha com todo o teu conhecimento, a experiência aí que vem há mais de 10 anos, né, Michele? Para compartilhar o conhecimento e enriquecer a trilha aqui conosco. Muito obrigada, Josi, pelo convite. Bom dia a todos, pessoal. Então, espero passar para vocês o máximo de informações, tirar todas as dúvidas. Espero que seja uma conversa tranquila e muito agradável para o pessoal ali de casa. Perfeito. Então, a Michele, vou te apresentar. Então, a Michele é formada pela Universidade UNOESC de Videira, formada desde 2010 e atua nessa parte clínica, né? Isso. E algo muito bacana e uma das ideias é a gente desmistificar um pouquinho essa questão da nutrição, no sentido de que quando a gente fala de nutricionista, é muito... ou ela está gerenciando uma unidade de processamento de alimentos, ou é para emagrecer. E aí, hoje a gente vai conhecer aqui com a Michele um trabalho diferente, focado numa alimentação saudável, em reeducação alimentar, mas sem restrição de alimentos, respeitando essa questão cultural, familiar e costumes, né, que os pacientes tendem a ter, porque isso facilita, né, Michele? Eu imagino que facilita muito essa adesão a uma dieta, né, a uma conduta alimentar. Com certeza, Josi, a minha forma de atuar com o meu paciente, eu gosto de eu me aproximar a rotina dele, das escolhas dele, de como é organizada a vida dele, desde familiar, trabalho. Então, eu me aproximo, então, meu cardápio é formado em cima do paciente, e não o paciente precisa se aproximar com a minha rotina. Então, não só o que hoje a literatura diz, o que normalmente o que hoje é a melhor qualidade da alimentação, o que hoje é o mais saudável, mas sim a gente tem que pensar nessa parte
cultural, o que a pessoa aprendeu, até as condições financeiras da pessoa para se adequar a uma alimentação saudável. Então, eu tento me aproximar ao máximo da rotina da pessoa. Que é aí que você consegue montar personalizar. Isso aí, é individualizado. Então, toda a minha consulta não existe um cardápio pronto, e sim eu monto o cardápio na primeira consulta com o meu paciente, então é para ele, é específico para ele. Então, para a rotina dele. Eu tento o máximo até me aproximar da família. Vamos supor, uma pessoa, meu objetivo é ter uma perda de peso, mas eu associo junto essa alimentação saudável. Porém, eu busco sempre saber em quantos convivem dentro de casa, para eu conseguir orientar essa pessoa a conseguir passar para toda a família, para a família toda. Então, todos abrangem, não é algo específico para mim, meu marido vai fazer outra coisa e meus filhos vão fazer outra coisa. Não, se todos estão participando daquela refeição, é para todos. E aí é bacana porque tem o apoio familiar para um paciente que tem, às vezes, e a gente encontra, né, pacientes com algumas restrições também. Isso, vai Mas existir. você consegue nesse cardápio, porque a gente pensa muito em dieta, né? Não, é um cardápio individualizado, mas que consegue trazer a família junto pela questão do apoio, e muitas vezes de uma forma indireta, mas acaba alcançando os familiares em uma reeducação alimentar. Exato. Uma pessoa mudando as escolhas, mudando o seu hábito, vai trazer o grupo familiar para essa melhora, para essa mudança. Então, é bem interessante, é bem bom. Eu gosto de trabalhar essa parte de reeducação, ensinar realmente o meu paciente a comer, que a gente não aprendeu isso desde criança, nós não tínhamos isso desde criança. Então, é realmente pegar o paciente pela mão e dizer os passos que nós precisamos ter para essa melhora da alimentação. Então, não é só a restrição. Então, ainda tem muitas pessoas que gostam de aderir a essa dieta restritiva porque é considerada por curto tempo. Então, quando a gente trabalha a curto tempo, eu só preciso ficar sem determinados grupos alimentares ou fazer essa dieta restritiva por um período. Depois desse período, eu volto a fazer o que era antes. Só que não tem como a gente manter um peso ou estabilizar aquilo, porque você não mudou a tua forma de pensar sobre a comida, sobre o alimento, sobre fazer suas escolhas. Você só mudou um período da tua vida. Você vai atingir a tua meta, mas não vai manter. Não vai conseguir manter, porque você não mudou esse pensamento. Então, quando a gente fala que é algo que você vai fazer pelo resto da tua vida, então as pessoas ficam com o pé atrás pensando, mas eu vou passar então a vida inteira passando fome, passando vontade de comer? E não, então por isso que o meu cardápio eu não restringo nada. O que meu paciente falar, eu gostaria de comer tal coisa, e eu vou dizer sim, tudo você pode, mas vou ensinar em qual horário, a quantidade, com que frequência, como que você vai lidar com essa comida, aprender a ter essa relação real com a comida, porque as pessoas não sabem nem diferenciar o que é fome com a vontade de comer. Eu estava vendo, né, a questão de... É uma necessidade fisiológica se alimentar, é uma questão de sobrevivência. Isso aí. Né? Porque mesmo. Quando você ingere o alimento, na verdade, é desde a escolha do que você vai. E a gente não aprendeu a escolher algumas coisas, porque hoje é muito acessível os foods, o que vem pronto. A gente acaba consumindo muito alimento com caloria vazia, né? Aquele alimento que é calórico e não tem nenhum tipo de nutriente. Exato. E é o que vai gerando e vai distorcendo. E é o que vai trazendo vícios. Então, hoje eu falo que a alimentação é o vício que você não pode viver sem. Porque você depende, é sobrevivência, você depende da comida, você precisa comprar, fazer escolhas para você trazer comida dentro de casa e você precisa se alimentar. Você não consegue fugir deste processo. Não consegue. Então, só que hoje a quantidade de alimentos
ultraprocessados, riquíssimos em açúcares, gorduras. Então, é realmente fabricado esses alimentos. Eu não costumo chamar que isso é alimento, mas é fabricado para criar esse vício. Então, você consome e você só sente a necessidade de consumir mais. Então, é a indústria alimentícia, né? Então, é feita para isso, para você viciar e você necessitar daquilo. Então, continuar esse consumo. Então, vicia paladar, você necessita sempre estar em consumo. Então, numa reeducação, a gente precisa eliminar esses vícios. Então, tentar ir reduzindo essa frequência desse consumo desses alimentos que não vão te trazer nenhum nutriente, benefício algum, e sim o vício. Então, mas é essa a dificuldade das pessoas. E sair desse processo, sair desse vício que traz o açúcar, a gordura, o sal também, produtos industrializados e fast foods. Então, sair disso e tentar melhorar essa qualidade dentro de casa. Então, não buscar só fora, e sim você tentar melhorar dentro de casa. E isso inicia lá na escolha quando você vai no supermercado. Sempre. Né? Seria aquela compra inteligente, né? Isso aí. E aí a gente... Nunca ir com fome para o mercado. Essa é uma dica, então, que a gente pode deixar aqui na trilha. Não vá ao mercado com fome. Não vai num horário, principalmente, infelizmente, é o horário que mais as pessoas vão ao mercado, fim de tarde. Mas é o pior. Porque você já passou pelos estresses ali do dia e você vai descontar. E a tua necessidade calórica é muito maior no final do dia. O teu cansaço, tua indisposição vai fazer com que você compre, faça escolhas erradas. Então, o ideal seria ir pela manhã. Que é o horário que a gente que tá mais saciado, que você não tem tanta necessidade de energia, que você não tem tanta indisposição. Então, seria o melhor horário para ir no mercado. Para fazer as escolhas, as escolhas, né? Certas. Porque é o que você vai levar para casa. Isso. E tem essa questão do preparo, né? E se a gente for pensar no preparo, hoje tem muito o alimento processado, o alimento pronto. Uma pizza é muito fácil você pedir. Mas você experimentar, e eu imagino que você faça isso também, é preparar um alimento em família, né? Aquele momento, por mais simples que ele seja, não precisa nem ser uma mesa farta, às vezes um item que você prepare. Uma pizza, um macarrão em família, uma coisinha que daqui a pouco tem os filhos reunidos, vamos lá, um pica isso, outro prepara aquilo. Isso gera, e até a questão de laços familiares para ver que, e aí o assentar-se à mesa, estar reunidos, isso também é muito simbólico, isso se perdeu né? muito, sabe, Joci? Então eu vejo em consultas que se perdeu muito. Qual é o horário da família sentar para jantar? Não existe. Cada um janta a hora que consegue, come o que consegue. Então, se perdeu muito essa cultura nossa de sentar todos à mesa, e faz falta. Até o aprendizado para as crianças. Então, eu tenho 2 filhos, então a minha mais velha, ela tem 5 anos, então ela me ajuda muito, ela ama cozinhar, preparar. Isso, que bacana. Ela adora fazer macarrão, que para ela é um macarrão amassadinho, fazer pizza. Então, quando você começa a experimentar esses alimentos que você prepara em casa, é mais trabalhoso? Com certeza é. Vai tomar mais tempo, vai ser mais cansativo, mas vai te trazer o prazer de realmente eu comer o que eu fiz. E isso eu vejo pela minha filha, a felicidade dela comendo algo que ela preparou. Então, isso vai trazer memórias para as crianças. Memórias afetivas. Muito. Então, ela vai levar isso para a vida dela. Então, são escolhas e algo que você inicia desde criança que você não vai saber fazer diferente. Por isso que numa parte de reeducação alimentar, você não vai ser esse processo, eu sempre falo que até o teu organismo entender, se adaptar a essa nova rotina, é de 3 a 6 meses. Nossa. Não é de um dia para o outro que essa adaptação acontece. Não significando que vai levar 3 a 6 meses eu sofrendo de fome, sofrendo de vontades. Não, esse é o primeiro mês, que é o processo de hábitos, de você sair daquilo vícios e retomar algo diferente que você fazia.
Mas então você não vai sentir fome e necessidade para uma vida toda, que esse é o medo das pessoas. Eu nunca mais vou poder viajar, jantar em família, ir num almoço em família. Não, e eu quero que o meu paciente faça isso, porque é a nossa vida social. A gente precisa. E ela não pode ser afetada, porque desestimula, né? Então, quando você está, às vezes, numa dieta restritiva, você recebe lá já um convite, vamos numa pizzaria. Não, pessoal, eu ainda estou de dieta, daqui 3 meses eu vou conseguir ir. Não podemos. Afeta a tua rotina, teu círculo de amizades familiar. Então, eu sempre falo para o meu paciente, você vai para a pizzaria, mas você vai aprender a lidar com a pizza. Então, não é porque eu estou numa pizzaria que eu vou comer a pizza toda. Então, eu vou saber o meu limite, saber a minha quantidade. Então, esse é o meu objetivo com o meu paciente, ensinar ele a comer em determinadas situações. Sim, até teve na caixinha de perguntas que a gente abriu essa semana, de ontem para cá, uma mãe que perguntou, e vai mais na parte de introdução alimentar. Sim. Né? A questão de introduzir o açúcar após os 2 anos de uma criança. E hoje a gente tem muito conteúdo, e esse é um dos objetivos da trilha, mostrar o caminho para as pessoas estarem acessando informações. Isso. Hoje a informação está na palma da nossa mão. Exatamente. Então, mas a gente precisa de um direcionamento correto. Depois a gente vai abordar também questão de dieta da moda, como influencia. Sim. Mas aproveitando agora essa questão de introdução alimentar. Introdução, começa desde criança. Então eu escuto muito, para uma criança, então eu tenho também mais um filho de 10 meses, então ele está nesse processo da introdução alimentar, porém, até os 2 anos eu não posso nada de açúcar, nada de produto pronto, industrializado, com conservante, com corante. E com certeza eu sou a favor disso, tá? Porém tem que ser algo mais leve, por isso que eu gosto de, quando é uma introdução alimentar, a família participar disso. Mas a mudança tem que começar pela família, porque se os hábitos alimentares daquela família não estão corretos, mas eu faço o correto para o meu filho até os 2 anos fará 100% certo. Mas após os 2 anos, eu preciso saber se aquela família está tendo hábitos saudáveis também. Por quê? Após 2 anos, daí já pode começar açúcar. Daí já pode começar industrializados. Então, não vira uma chavinha, né? De 2 anos, depois vira uma chavinha, ele pode consumir tudo. Então, existe, essa família precisa entender que se não houve mudanças na família, essa criança vai ter os hábitos da família. Não é algo genético, é algo habitual. Então, é o que a família consome. Então, essa criança vai passar a consumir ou ter a mesma rotina da família. Então, às vezes eu penso, será que a gente precisa ser tão rigoroso até os 2 anos com os nossos filhos e depois simplesmente esquecer deles? Então, às vezes, por nossa culpa, porque uma criança de 2 anos não vai fazer as escolhas no supermercado, não vai cozinhar. Então, são os pais, os responsáveis por quem está cuidando, que vai ter esse cuidado, vai preparar, mas a criança ela já sabe fazer a escolha. Então, eu quero comer... Ela tem um paladar que foi desenvolvido. Isso, mas eu quero comer igual a minha mãe está comendo, igual o meu pai está comendo. E a maioria vem, se a gente contamina, né? Você foi ali num restaurante, se tiver pessoal com batata frita, tende a você partir para esse lado. Isso, mas saber fazer escolhas melhores. Se você sabe fazer as escolhas e está convicto a que criança vai saber. E quando a gente participa desses momentos, é o que você falou, saber se portar no ambiente, não é o ambiente. Isso é algo que tem que estar intrínseco, tem que entrar mesmo em você. Realmente, tua cabeça tem que estar pensando e focada naquilo que é o teu objetivo. Porque nós temos pessoas ao nosso redor, amigos, familiares, que vão tentar te sabotar. Então, é mais complicado essa questão, tanto em volta de pessoas, em ambientes onde tem mais variedades de comida, que você tem que pensar antes de comer. Qual vai ser a minha escolha? Mas você não precisa passar para os outros, né? Não precisa informar, pessoal, eu estou de dieta, estou me cuidando, eu não vou comer. Então, não precisam saber, mas você precisa saber, a tua atitude precisa mudar.
E aí você vai conseguindo relacionar essas questões. A gente vê muito essa questão de influenciar, agora abordando essa questão de ver o que os outros fazem. Dieta da moda, com essa dieta você vai perder 6 quilos em 30 dias. Até que ponto essa perda súbita é realmente aquele acúmulo de adipócitos que a pessoa tinha, que ela está perdendo, ou está fazendo um detox, está só eliminando, está desinchando, que a gente ouve falar. O que é essa perda? Quando um paciente atinge uma perda súbita com uma dieta restritiva, até que ponto também isso é saudável para o paciente? Isso. Então, assim, até no meu consultório, eu gosto de avaliar o meu paciente pelo exame de bioimpedância. Então, hoje eu tenho a máquina de bioimpedância, então, que avalia toda a tua estrutura corporal, onde vê toda a quantidade de líquidos, proteína, tua massa óssea, ou qual que seria o teu peso ideal, distribuído, segmentado, quanto que tem de gordura no teu braço direito, no teu braço esquerdo, no teu tronco, pernas. Então, traz tudo individualizado também. Então, eu consigo avaliar meu paciente, o que realmente, o que ele precisa. Então, se precisa mais ganho de massa magra, com perda maior de gordura, se ele perde peso, então eu vou avaliando mensalmente meu paciente, o que ele perdeu? Então, ele teve uma perda de 5 quilos no mês, mas realmente foi uma quantidade ideal para ele, é tudo de acordo com o quanto de peso eu preciso eliminar. Então, eu sempre considero o máximo 5% do teu peso que eu posso eliminar no mês. Então, mas eu consigo avaliar, tivemos muita perda de peso, você acabou perdendo um pouco mais de massa magra do que deveria, então eu consigo auxiliar meu paciente a entender o que não é simplesmente o quanto eu consigo perder. Eu vou restringir o mínimo necessário para eu conseguir perder peso. E isso existe sim, Josi, uma quantidade calórica para cada organismo, uma quantidade calórica mínima necessária, que eu não posso diminuir daquilo, para não ter perda primeiramente de massa magra, que é massa muscular, massa óssea, do que a massa gorda. Então, é uma defesa que o nosso organismo tem de que se eu restringo em valor calórico, uma restrição muito alta, se eu restringir muito, a tendência é, primeiramente, eu perder massa magra, para depois a massa gorda. Eu permanecer tá me sabotando e o resultado. Aí eu fiz a dieta, sofri, vai ficar uma energia pouca, energia cansaço, e a gordura tá ali. E a gordura não saiu. Isso aí. Então, são passos. A dieta provavelmente ela vai iniciar um cardápio e ela vai tendo mudanças. Então, isso. Então, eu não faço nenhuma restrição ou dieta da moda, dieta da proteína, dieta do ovo, dieta da sopa e milhões de dietas. Tem várias. Mas eu busco sempre primeiro saber como que é a rotina do meu paciente, então você me contar que horário que você acorda, que inicia, que trabalha, que horas você consegue estar em casa, que horas você consegue almoçar, que horas você consegue jantar, então qual que é essa rotina, o que normalmente você come, o que você almoça, então te explicar, eu tenho os meus pratos no consultório que eu ensino o meu paciente como montar o prato, não gosto de ensinar o paciente a montar por colheres, por peso, ter uma balancinha em casa para pesar prato. Não, porque senão se cria uma dependência daquilo, aí eu visualmente eu não sei dizer. E você limita porque em um ambiente, vamos no restaurante, eu não posso pesar. A colher é maior para que seja, e a alimentação é isso. Que você seja mais natural. Tem que ser de forma natural. E ela é para ser algo prazeroso também. Ela é uma questão de sobrevivência que a gente comentou no início, mas ela tem que ser prazerosa, gostosa. Exatamente. Porque aí você fazer uma renúncia de algumas coisas e optar muitas vezes é algo que para o teu paladar vai saciar, está muito saboroso, mas o teu psicológico, o teu olho vai rejeitar, porque se cria alguns traumas. Exato, né? Então eu falo para o meu paciente, existem momentos que você vai ter que servir a tua quantidade no teu prato por aquilo que você está com vontade de comer. E não só porque eu vou ter essa escolha porque esse é mais saudável.
Não, existem momentos que você vai comer o que tem vontade, nem que seja uma pizza, nem que seja um bife à parmegiana com batata frita, que eu amo. Então, existem momentos? Existe. Vai consumir alimentos, fritura, gordura, todos os dias? Não. Então, é a frequência com que você... A frequência e a Quantidade, sempre. É sempre a frequência e a quantidade. Então, é algo que a gente tem que a gente não pode fugir disso. Então, se você... porque a perda de peso, eu sempre falo que é matemático, né? É o quanto você ingere, pelo quanto você gasta, o quanto é de calorias nos alimentos, porque a cada 7.500 calorias é 1 quilo. Então, isso serve para mais ou para menos. Então, se eu eliminar 7.500 calorias do meu dia, da minha semana, então, diminuir 7.500 calorias, eu vou reduzir 1 quilo. Isso pode ser por uma semana, por 15 dias. Então, é matemático. Da mesma maneira, se eu consumir 7.500 calorias a mais, eu vou recuperar 1 quilo. Isso, só que é muito mais fácil comer do que eu deixar de comer, né? Então, por isso que as pessoas dizem, é muito mais fácil ganhar peso do que perder. E se eu falar aqui, vão mandar muita mensagem e eu vou dizer que é mentira, porque é muito mais difícil ganhar do que perder. Porque isso é fisiologicamente o volume do teu estômago. Então, vamos pensar uma pessoa que está abaixo do peso e precisa ganhar peso. O estômago dela, o volume é muito pequeno. Ele se adaptou a um músculo. Ele se adaptou naquele volume, é uma quantidade muito pequena. E para ela ganhar peso, ela precisa consumir uma ingesta maior. E consumir quando não se tem fome. Então, você está se sentindo cheia e você tem que comer de novo. Então, é muito mais difícil. Ganho do que perda. Então, pensar que um volume de estômago maior e você consumir uma quantidade menor, o estômago ele só vai se adaptando àquele volume. O estômago vai reduzindo de tamanho. Só que a pessoa vai sentir fome, às vezes um pouco de fraqueza, um pouco de mais vontade de comer, porque não estava habituado naquele volume. Mas, então, a perda de peso acontece mais rápido do que o ganho. Mas é mais difícil. Que bacana. Uhum. Mas o difícil é a gente cooperar para que ela ocorra. Muito. Né? Porque tem as tentações, né? E sempre vai existir. Não tem como a gente eliminar. Não tem como se eliminar, não tem. Não tem como eliminar. Dizer, eu não vou mais ter vontade de algo. Não existe. Vai diminuindo. Quanto menos você vai consumindo determinados alimentos, vou dizer o meu caso, Josi. Então, hoje, rotina dentro de casa. Nós em casa não consumimos açúcar, nem leite de vaca e nem glúten. Isso devido depois do nascimento do meu menino, ele também é intolerante à lactose, como eu, como a irmã. Então, eu tive que tirar toda da minha alimentação alimentos que causassem inflamação. Então, ele para não passar diretamente no leite materno para ele. E ele ainda tomava enzima antes de cada mamada. Então, eu fiquei da minha alimentação 6 meses sem alimentos inflamatórios, esses alimentos. E eu me senti tão bem que eu disse, por que eu vou retomar, começar a consumir ou comprar dentro de casa, se não faz mais hábito? Já fiz por 6 meses, já criamos um hábito dentro de casa. Então, eu evitei. Não digo que isso não exista na minha alimentação, mas eventualmente, um almoço em família, num aniversário, eu não vou abrir mão de deixar de ir, de participar, de estar entre amigos, de estar entre família, por causa dessa eliminação dentro de casa. Mas quando é só nós 4, nossa rotina, Você se adapta se precisar sair dela, não é aquela tortura, tu tens a liberdade para sair e para interagir, porque é tão... a modinha, né? O ditado, nossa, ela só come fitness, a gente ouve muito isso e não se entende o contexto. Foi uma frase que a gente acaba usando muito, fez uma opção saudável, às vezes, nossa, ela tá se alimentando fitness. Isso também diminui e mexe com a estima da pessoa. Mas vamos pensar que a alimentação saudável, a gente também pode dizer que é algo para o meu emocional.
por que a gente não pode dizer que num momento entre amigos, comendo algo não saudável, não está sendo saudável para você naquele momento? Não só a comida, mas o ambiente, O o vínculo, o vínculo, a convívio. conversa. Isso. Então, isso faz parte, porque a alimentação também é o emocional. A gente precisa trabalhar com ele. Precisa. E ele influencia diversos fatores. Até se a gente for pegar a literatura, políticas públicas de saúde trazem muito isso, que é a alimentação, a nutrição, uma alimentação saudável associada à saúde mental, ao emocional e ao bem-estar. Ninguém consegue ser 100%. Nem tem dá, como. Nem tem como. E nem é bom que seja. E nem é bom que seja. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, vamos ser 80-20. 80% vamos tentar manter uma linha saudável dentro do ideal e 20% que às vezes é um final de semana, algo que você vai sair da tua rotina, uma viagem, que você consiga sair tanto em qualidade, em horários, em rotina, mas que isso vai trazer benefícios emocionalmente para você também. Sim, tem a pergunta até de uma participante, que ela disse, como eu vou manter a minha dieta durante período de festas? A gente está agora em setembro, um pouquinho mais aí Natal, essas festas, essas comemorações, confraternizações. Então, entra justamente nesse contexto que você acaba de trazer. A gente tem que pensar, Josi, assim, eu tenho muitas perguntas, agora é dezembro, eu não vou na nutricionista porque dezembro não adianta. Não, e é nesse momento que você mais precisa, que é onde você vai aprender a lidar. Mas se você parar e quem está assistindo parar para analisar, todo mês a gente tem algo. Não existe dizer que é só em dezembro. Um mês dezembro é aniversário. Uma frequência maior, você sai de férias, foge da rotina. Exato, mas todo mês vai ter algo diferente dentro da tua rotina. Mas é o aprender a lidar. Não importa o que nesse final de ano, o que tiver de eventos, comemoração, não vai te impedir e não vai atrasar o teu processo. Mas você tem que saber o teu limite. Você tem que saber até o quanto eu posso comer, até que quantidade eu posso ingerir. Então, é o limite que a gente sempre fala. É o quanto eu devo comer. E não é o quê? Não existe um alimento específico que vai te fazer engordar. Ou um alimento específico que vai te fazer emagrecer. Não existe algo, o pão engorda e a salada emagrece, viu? Não existe algum alimento, mas sim a quantidade. Eu sempre falo que eu posso emagrecer comendo chocolate e engordar comendo salada. Tudo depende do quanto. Do quanto. Então, por isso que tudo dá. Mas de acordo com a tua rotina, organizado, eu vou te ensinar horário, que horas comer, que escolha de alimento naquele horário. Se eu decidir comer comida japonesa, em qual refeição? Se eu for escolher comer um sanduíche, em qual refeição? Então, eu vou organizar. É organizar. Pra não pesar, eu vou almoçar um sanduíche ali de frango com uma saladinha. Isso. Aquilo é suficiente para mim, para que eu passe o restante do período, ou vou compensar a noite, que é o horário de repouso, que inclusive vai atrapalhar no sono, e já vincula a questão do bem-estar, não dormiu bem, o outro dia já inicia o processo. Organizar seria mais nesse sentido de organizar mesmo, e eu imagino que esse seja o objetivo de montar um cardápio. Organização. O que, em qual horário e a quantidade, mas sem excluir itens, a menos... Nunca. No caso de uma patologia, de um problema de saúde, sim, sempre vai existir exceções que às vezes algum paciente terá alguma patologia envolvida que impeça isso. Então, eu tenho paciente com insuficiência renal crônica, eu tenho paciente em hemodiálise, às vezes eu tenho paciente diabético, um paciente com hipertensão, que às vezes a gente tem que fazer alguma restrição maior, mas de modo geral, uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde. Não a impede de ter na alimentação dela todas as opções. Então, não precisamos fazer essa restrição, essa exclusão de alimentos. A menos no caso das intolerâncias. O paciente diabético, que é o que a gente mais fala, e eu e acompanhando nessa vivência de enfermagem também, a restrição alimentar que um paciente diabético tem. Restrição
de quantidade a gente nota muito, porque você restringiu um paciente a alimento na rotina dele, no dia a dia familiar. Imagina a esposa diabética, ela que faz o mercado, mas ela não pode consumir. Então, provavelmente ela não levaria para casa o que ela não pode. Mas aí se torna aquele momento, vamos dizer, uma espécie de tortura para a família. Então, tem um meio termo. Sempre tem. E é aí que o nutricionista entra. Isso. E trazer esse contexto que eu achei muito bacana da vivência, o dia a dia do paciente. Então, você precisa conhecer o teu paciente para ser mais assertivo e para conseguir introduzir algo que ele vá aderir. Chegar no objetivo. Então, quanto mais eu me adaptar à rotina do paciente, ao saber o que normalmente ele faz, a chance maior dele chegar no objetivo e entrar na manutenção. Então, eu trabalho também com essa parte de manutenção. Ensinar o meu paciente a se pesar, a quando se pesar, com que frequência se pesar, que dia da semana se pesar. Tipo, uma rotina mesmo. E ele saber quando entrar na manutenção, quando se pesar, como que faz esse controle de peso. Para saber o que teve de ganho, para não levar aquele susto. Isso aí. Se eu me pesar logo após o almoço, vai ter diferença do peso pela manhã. Seria mais ou menos. Então, o peso certo sempre é o peso de manhã em jejum. E eu gosto muito que meus pacientes se pesem nas segundas de manhã e nas sextas de manhã em jejum, para eu saber como que tá indo a rotina dele de segunda até sexta, que é dia de semana, onde todo mundo acorda às vezes no mesmo horário, tá trabalhando, é aquela loucura da semana. É uma rotina mais fixa. Isso. Final de semana é mais aleatório. Eu tenho tempo mais ocioso no final de semana, às vezes vou almoçar fora, janta fora, tô entre amigos, entre família. Então, eu preciso, às vezes, ver do meu paciente o peso dele de segunda-feira até na sexta-feira, como que vai a semana dele, e de sexta para segunda, como que vai o final de semana. Porque num final de semana, então, eu digo que num final de semana, 2 dias, você errando em quantidade, principalmente, você consegue eliminar o que você perdeu na semana inteira. Então, você matou a tua semana por 2 dias. Por 2 dias. Então, não existe aquele dizer, é o dia do lixo. Eu queria te perguntar justamente isso. Não vai Ele vai existir. encerrar a tua semana toda. Vamos pensar que num dia a gente faça 6 refeições no dia. Então, 7 dias na semana, 42 refeições na semana. Se no final de semana, 3, eu exagerar, sem pensar em quantidade, no final de semana, eu matei as outras 39. E seria exagerar na quantidade, não qualidade. Isso, eu falo para o meu paciente, final de semana, vocês vão aonde vocês quiserem. Vão almoçar fora, vão jantar fora, vão na casa, mas comam a mesma quantidade que se comesse durante a semana. É igual, a quantidade não pode mudar. Então, se é um paciente bem-sucedido, é aquele que de segunda a sexta perde peso e que de sexta para segunda mantém. Que não recupere, mas também a gente não precisa pensar em ter perda de peso no final de semana. Se perdeu, ótimo, lucro, foi ótimo. Mas pelo menos manter, não eliminar o que você fez toda semana certa. Que começa a ser frustrante também. Você se sacrificou e jogou tudo fora. Eu fiz tão certinho, tão bonito. E um dia, porque aí representa que aqueles 2, talvez, foi um dia, só foi uma refeição. E foi aquela sobremesa. E não foi a quantidade. Foi a quantidade. A cenoura, o brócolis, tudo é calórico. A gente vê ele ali tão inofensivo, tão deixado de lado. Vamos supor, Josi, vou dar o exemplo de você. Então, vamos supor que você precisa ingerir calorias, 1.500 calorias dia, que você precisa. Mas então eu posso comer salada verde à vontade. O que eu digo de caloria? Por exemplo, uma folha de alface vai ter 1 caloria. Então, se você consumir 2.000 folhas de alface, você vai engordar. Só em alface já. Você vai engordar, porque você está consumindo mais caloria do que o teu necessário. Então, é a mesma coisa no chocolate. Se eu consumir um quadradinho de chocolate em todos os horários que eu tenho que consumir, eu vou perder peso? Vai, porque o teu consumo de caloria é bem menor
do que você necessita ingerir. Então, por isso que eu falo que a gente não abre mão das coisas, mas eu quero ensinar o meu paciente a comer. A única coisa que não vai ter caloria é a água, que o teu corpo não vai entender como comida. O restante vai. Então, cuidado aí também, pessoal, com chá, chimarrão, café, mesmo sendo sem açúcar. Teu organismo vai entender como sendo um alimento que precisa passar pelo processo de digestão. Passou pelo processo de digestão, você comeu. Se você comeu, daí as pessoas me dizem, Michele, mas eu no máximo faço 3 refeições só ao dia. Daí eu penso, quantos cafezinhos, quantos chá, quantos chimarrão, quantos gole de água saborizada fizeram no dia? Opa, então acho que eu fiz 20 refeições. Então isso conta muito. Então, organizar até a água tudo pode considerar tudo como refeição. Não que vai ter caloria. Por exemplo, um chimarrão, um chá sem açúcar, não vai ter caloria. Mas isso atrapalha a metabolização. Porque ele vai, reserva, o organismo estoca, faz o estoque, não elimina, porque nunca chega na parte da eliminação. Que a gente entra na discussão que é o comer de 3 em 3 horas. Michele, mas eu não devo comer somente quando eu tenho fome? Então, o certo não é a gente dizer, ou as nutricionistas falarem, que a gente deve comer o de 3 em 3 horas. É que, a partir do momento que você fez a tua primeira refeição do dia, daqui 3 horas eu tenho que estar com fome. Se eu não tiver fome daqui 3 horas, eu comi demais na refeição anterior. Então, por isso da quantidade. Por isso da quantidade. A quantidade ideal é que daqui 3 horas você esteja com fome. Já ou tenha eliminado. O alimento já passou por todo o processo, digestivo, absorção, e você já precisa mais. Isso aí. Chegou na eliminação e você começou o processo de digestão de novo, teu organismo entende que ele pode eliminar a refeição, o que sobrou, o anterior, eu posso ser eliminado. E daí começa todo um processo Seria novo. Um truque se você ingeriu na refeição anterior, é algo altamente calórico? Poderia usar como um truquezinho para te ajudar. Consumir uma quantidade pequena, porém de teor calórico maior, um aporte calórico rico maior. Em açúcar. Então eu vou comer alguma coisinha já, ele vai entender como uma nova refeição. Isso aí. Então passou pela boca, o organismo já entende que o que tem lá eu posso desprezar porque tá vindo algo novo. Isso mesmo. Então por isso que a gente precisa ter esse intervalo de 2 horas e meia, 3 horas e meia, só tomando água. Que daí o organismo entende que ele vai passar por todo o processo, porque a água não é digerida, então não entende como uma refeição nova. E ela vai ser o condutor em todo o trato gastrointestinal para toda a limpeza, fazer absorção, eliminação. Isso aí, todo esse processo. Só que hoje o erro maior das pessoas é o à noite. Então, antigamente, vamos pensar no tempo dos nossos avós, né? Onde a gente tinha essa cultura de a mesa, todo mundo sentar junto, fazer as refeições. E aonde faziam as refeições? Em qual horário normalmente era o horário do jantar? Quando o sol não se põe sol. E isso aí, era 6 horas, 6h30. Mais tardar 7 horas. 7 horas iria jantar. E depois acabou, né? Todo mundo jantou, vamos dormia cedo. Isso aí. Então, fisiologicamente, isso é a nossa necessidade. Então, hoje as pessoas estão jantando 9, 10 horas da noite, aonde não existe mais esse processamento. Às 10 horas da noite, a gente já deveria estar dormindo para acontecer todo o processo de eliminação. Por isso que o nosso peso de manhã em jejum é o nosso peso seco, porque todo o processamento de eliminação já passou, acontece na madrugada. Então, o jejum intermitente, né? Já ouviu falar de dieta do jejum intermitente? Isso. Então, eu gosto muito de associar um jejum intermitente ao meu paciente, mas no horário correto, que seria, se às 10 horas da noite já não processa mais nenhum alimento, eu não deveria estar consumindo nada ali. Eu preciso que às 10 horas da noite, a minha última refeição já tenha sido eliminada. Então, o último horário seria, vamos pensar, 2h30, pelo menos, 7h30. 7h30, então, eu coloco o limite no meu paciente, horário da última refeição. O que você vai colocar na boca, a última coisa, é às 8 da noite. Porque até às 10 eu já eliminei. Então, à noite eu não vou criar reserva, estoque para o dia seguinte. Então, às 8 horas da noite é o último horário. E eu preciso que o meu paciente faça
pelo menos 12 horas de jejum. Então, da noite Já até o facilita, café da você já manhã. tem um ganho, porque o período de repouso de sono você não vai ver, você não vai estar Isso, tu vai exposto. sentir fome. É um ganho, facilita. E aí a facilita. próxima refeição seria às 10 da manhã? Não às seria às 8 da manhã, por causa dos 8. Ah, Michele, mas eu não consigo tomar café às 8 da manhã. Precisaria ser às 7. Então, que a tua janta seja às 7, 7h30. Então, a gente tem que fechar 12 horas em refeições, 12 horas em jejum. Então, é por que as pessoas normalmente fazem o jejum pela manhã, né? Eu só vou almoçar, passo a manhã toda sem consumir. Porque é o horário mais fácil. É mais fácil Você mesmo. não tem necessidade de grande aporte calórico pela manhã. Você não vai ter a necessidade Quem acorda de manhã com vontade de comer chocolate? Ninguém. Nunca vi um paciente meu dizer, eu preciso de chocolate de manhã. Diferente é um bolinho, uma cuquinha, que gosta mais... E é visual e é cultural, porque é o comum. Chocolate depois do almoço, à tarde, à noite. Agora, quem que gosta de comer mais em quantidade, volume? É à noite. É o pior horário. E aí você passou todo o teu dia, agora eu vou relaxar e eu vou comer. Isso. É o tempo ocioso, porque ele é prazeroso se alimentar. E ele tem que ser um processo, algo prazeroso, não só de sobrevivência, não só... Ele precisa ser prazeroso. Isso aí. Então, é respeitar o teu limite de horário, limite de quantidade, organização, nunca deixar uma comida exposta na mesa. Então, antigamente se colocava tudo exposto na mesa, todo mundo sentava, só que o risco, a chance de você ingerir em maior quantidade é maior, porque já está prático, já está na tua, no teu acesso. Isso porque você tem tempo. Café da manhã o pessoal, tomar café da manhã rápido, porque eu tenho que trabalhar, chegar pro almoço, já comer, já tem que sair correndo para trabalhar de novo. Agora à noite não, eu tenho tempo. Tenho tempo para sentar, para conversar, tenho acesso à comida. E é onde a gente vai criar também a reserva, então. E é ali. E o objetivo do jejum intermitente não é nem perda de peso, então, é para você não criar reserva. Metabolização, acelerar o metabolismo, queima maior de gordura. E os horários, isso vai fluir, o teu processo digestivo é quando ele entra corretamente. Se muitas vezes tem uma doença gastrointestinal, alguma coisa associada, você consegue, com o auxílio de um cardápio, uma dieta específica para aquilo, tá auxiliando o paciente. É uma constipação, alguma coisa. Isso já ajuda. Você vai conseguir tratar total. Só através da mudança de hábitos. Só mudança né? Então, a alimentação ela é sim saúde. Exato. Não tem como e não só falar. por questão de peso. Adoro quando às vezes me procuram dizer, Michele, eu só quero fazer uma reeducação e melhorar em cima daquilo que eu já faço. E não só perder peso. Quero manter aqui um estilo de vida mais saudável. Isso. Hoje a gente tem uma carência de vitamina, a gente tem notado uma carência de vitamina E, B12, vitamina D. Vitamina D tem uma carência gigante. Muito. Então, não necessariamente através de cápsula tem como você, e até estimula, porque uma cápsula às vezes não faz muito sentido, mas eu estou ingerindo esse alimento, eu estou preparando. E o conhecimento, que é um dos nossos objetivos aqui, é trazer isso também. Ou pelo menos, Josi, a gente conseguir, através da alimentação, melhorar essa qualidade para a tua absorção. Se precisar ser em cápsula, ser manipulado, você precisar o organismo preparado para receber. Porque hoje, dificilmente eu vou te falar que a gente consegue absorver nutrientes 100% da alimentação, pela quantidade que a gente deve ingerir. Então, hoje, a quantidade é muito pouca, né? Quando a gente mantém o nosso peso ideal, o quanto eu devo consumir daquele alimento é muito pouco comparado ao quanto eu deveria para ter uma absorção, vamos pensar da B12, da vitamina D, consumir uma quantidade muito alto que vai te trazer a caloria junto e você não pode consumir nessa quantidade. Então a cápsula seria o melhor caminho para suplementar. Suplementação, mas o teu organismo tem que estar bem preparado, desinflamado, desintoxicado para a tua absorção ser melhor, porque é como se não jogasse fora ele vai passar e você não vai conseguir essa absorção.
E teria algum horário específico, por exemplo, para suplementar? Uhum. Dependendo junto da com- vitamina. Dependendo, tem algumas vitaminas, então a vitamina D normalmente melhor pela manhã, vitamina B12 após o almoço, então, e dependendo da vitamina, do mineral, existe um horário melhor para estar ingerindo. E isso é associado à alimentação. Associado à alimentação, então eu peço muito, eu vejo os exames de sangue do paciente, então toda a parte clínica, toda a parte de exames laboratoriais, então a gente consegue uma avaliação melhor da necessidade, dependendo da intolerância, às vezes o paciente tem alguma intolerância, então alguma necessidade de vitaminas, um suporte precisa ser maior devido a essa intolerância, então é individual, então depende, muito individual. Muito individual. Tem como você ajustar um cardápio para a família, mas também. assim, é individual. É individual. Tem como abranger toda a família, mas é algo individual. Porque, às vezes, o teu horário não vai bater com o horário do teu marido, ou a quantidade que se deve consumir não é a mesma do teu filho e não é a mesma do teu marido, então... Porque vai ter a quantidade calórica, de cada um. O prato não vai ser na mesma proporção. Mas é a mesma comida. Então, é individualizado, mas tem como fazer em grupo sem restrição. Exato. A questão da proteína que o pessoal aborda, questiona muito, precisa mesmo consumir, o porquê, quantidade. Nós precisamos, hoje a proteína animal é o que dá o maior suporte pelo teu ganho de massa magra. Então, obrigatoriamente, nós precisamos de proteína animal. Nós somos seres carnívoros e necessitamos... Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Tem como adaptar uma dieta, porque a gente sabe que tem pessoas que não consomem. Ou que não podem. Não têm acesso, ou que também não podem. Um paciente com uma patologia tem. Isso, um paciente com insuficiência renal crônica, ainda não em tratamento conservador, já não pode consumir tanta proteína. Então, a gente tem que adaptar as outras coisas. Então, e sempre existe a exceção. As exceções. Mas, sempre, de maneira geral, nós não necessitamos. Tem como fugir disso, e eu oriento meu paciente a carne vermelha. É a principal, pela quantidade de B12, então, das vitaminas do complexo B, e principalmente a qualidade proteica. Então, ganho de massa muscular, massa magra, é essencial ter hoje proteína. Então, aquela dieta que a gente vê, às vezes, a fotinho de um verdinho ali, um pouquinho de arroz ou quase nada, e o frango, assim, para quem está desenvolvendo, quem quer criar a massa magra, desenvolver, não vai auxiliar, porque toda proteína animal vai auxiliar. Mas tem como acelerar esse processo na carne vermelha. Isso aí. Então, eu gosto mais de orientar. Então, 4 vezes na semana ser a proteína de carne vermelha e os outros dias variar entre frango, ovo, peixe, até para abranger, porque cada uma tem um objetivo. Isso aí. Né? Isso é aí. Questão do... Cada uma tem o seu nutriente, então, específico. Isso aí. Tem a questão da absorção para não ser prejudicada. Mas sabe o nosso pratinho? Sempre arroz, feijão, bife de gado, alface e tomate? É o ideal. Então, é o ideal mesmo. As pessoas acham que precisa uma mudança. Eu preciso comprar coisas diferentes, fazer uma lista enorme no mercado, comprar tudo, todos os tipos de grão, todos os tipos de farinhas e farelos. E vamos pelo básico. Arroz, feijão, bife, uma mandioca com carne, são coisas práticas e bem acessíveis, que não é difícil você encontrar. Exato. Hoje a gente tem lojas aí de produtos especializados e tal, até tem a Dermonutri que tá aqui com a gente. Ótimo. O pessoal bem bacana. Gostei. Ontem, minha filha ama ir lá na Dermo. Você vai encontrar, e eu acho que auxilia muito para quem tem restrições alimentares. Isso, que é o caso dos meus filhos. Exatamente. Então, mas de maneira geral, e a gente sabe que isso gera um custo, até deslocamento, a conservação é diferenciada. Mas entra na frequência, Josi. Eu não preciso comprar produtos naturais todos os dias. Que é o ajustar. Eventualmente, isso vai fazer parte da minha alimentação. Então, lá em casa, eu não consigo consumir ou ir fazer compras de todo dia de alimentação super saudável, natural. Não, fui esse final de semana, essa semana, terça-feira, lá na Dermonutri, então até postei na minha rede social
Porque minha filha ama coisas. Então, lanchinho de colégio, adoro ir lá fazer pelos lanches do colégio, que é algo prático e que eu sei que é saudável, no caso da minha filha, sem lactose, sem açúcar. Pelo menos durante a semana, manter isso. Consegue. Final de semana, ela sabe que pode ter o dia e vai entrar a quantidade para ela também. Eu sempre falo, depois do almoço, no sábado e no domingo, ela pode comer o doce dela. Ela vai escolher, mas é na quantidade dela. Eu não faço estoque em casa, reserva de doces em casa. Porque abriu a prateleira, tá ali, a gente consome. O acesso tá ali. Quando acontecer de te gerar uma vontade de consumir, ai, mas eu tô com uma vontade de um docinho. Se você não estiver em casa, você não vai sair comprar 10 horas chocolate. da noite comprar um chocolate. Então, se você tiver em casa, o acesso é fácil, você vai consumir. Vai acabar consumindo. E antes de a gente encerrar, o papo tá muito bom, tem muita coisa. A gente pode trazer, mas a gente vai começar a se encaminhar mais para o final, mas queria trazer umas perguntinhas. Sim, né? Ótimo. O arroz branco, ele tem mesmo diferença? Qual é a diferença? Tem questão de aporte calórico, é maior, é menor, questão de absorção e digestão. Como que ele auxilia, porque a gente vê algumas dietas, algumas pessoas ou deixam o arroz branco de lado. Eu não vejo ele como vilão, né? E hoje a gente tem essa visão que nenhum alimento é vilão. Exato. Vilão somos nós que consumimos em excesso, Exato. né? Mas é algo que, para desmistificar um pouquinho essa questão. Em valor calórico não vai ter grande diferença. A única diferença maior, né, é que o arroz integral ele vai conter maior quantidade de fibra. Então, que parte de absorção de gordura, isso na parte digestiva. Absorção de gordura acontece menos, então a fibra, ela interfere um pouco na absorção de gordura, absorção do açúcar. Então, em qualidade nutricional, o arroz integral, 7 grãos, em várias variedades de arroz, né, integrais, mas não necessariamente você só deve consumir ele. Quanto mais você variar, até para não enjoar, né? Aí sempre o mesmo arroz, ou só no arroz branco, ou só no arroz integral. Ou só ele puro, não dá pra... Isso, misturar. Essa é outra, né? Não pode misturar carboidratos? Pode. O problema não tá no carboidrato. É a quantidade. É a quantidade. Então, não tem eu como problema. Macarrão, não vou comer arroz. Isso, não precisa. Tem ligação. Isso, a quantidade. É o quanto você vai consumir. Mas entre o branco e o integral, isso serve para arroz, ou macarrão, ou pães, né? Diretamente está mais ligado com o aporte de fibra, então quantidade de fibra, menos processado. Em qualidade, melhor? Com certeza, vai ser melhor. Não significa que vai ser menos calórico, não significa que você pode comer em maior quantidade. Daria uma qualidade melhor. Uma sensação de saciedade maior. Porque a fibra, ela demora mais a digestão. Mas daí a pessoa vai precisar consumir se não consome água, já seria... Já prejudicial às vezes para o intestino, porque daí pode ter a chance de travar mais o intestino, tá? Obstipação. Então precisa também dessa quantidade de água ideal. E essa rotina. E a quantidade de água, agora que você falou, a gente fala muito. Existe uma receita, assim, 2 litros de água por dia. Sempre é pelo peso da pessoa. Pelo peso. Então eu calculo de 30 a 35 ml de água para cada quilo da pessoa. Então isso é diário. Isso de água. Isso aí fora os outros líquidos. E aí se faz esse levantamento, né? Isso aí. O quanto de líquido consome, que vai entrar o chimarrão, o chá, o café. Isso. Então, quando eu calculo a quantidade de água, então, por quilo, é só de água pura. H2O, a forma. Isso aí, água. Perfeito. Mas não os outros líquidos, eles são alimentação, como a gente falou antes, eles são alimento. Isso aí, eles são alimento. Então, também tem horário. Eu tomo muito chimarrão, então tá tudo certo. Passo a manhã tomando chimarrão. Então eu tomo só água à tarde um pouquinho. Horário para ingesta de água, como que aleatório? Entre refeições, sempre é melhor. Não junto não com a refeição. Isso, junto com a refeição, não é porque dificulta a digestão do alimento, isso por volume mesmo de estômago. Eu preciso que o teu estômago reduza de tamanho. Para que se reduza também. Isso aí. Então, salada não é à vontade. Existe uma quantidade de salada também. Não é porque não tem baixa caloria que eu posso comer à vontade. Não, eu preciso pensar também no volume de estômago
estômago, preciso que o teu volume de estômago reduza. Então, entre refeições, né, aquele período de 3 horas entre A uma água refeição, vai servindo a água para vai servindo conduzir, é um condutor e para encaminhar ali pro e te auxílio saciar também. processo Muitas vezes a digestivo. vontade de um doce, de um açúcar, é a falta de água. É a necessidade de Confunde, hidratação. então. Muito. Às A vezes, vontade de comer não sei o quê. Quando a gente na nem verdade, era sabe, água. era água. O Isso que era água, era então. isso aí, o que era Que água. bacana. Uhum. Então, olha aí, agora o chocolate dá para deixar um pouquinho. Mas Você é o viu? acesso. É o acesso. Porque às vezes você tá ali Muito. e é a rotina. Na tua gaveta tem um doce, tem um chocolate, mas você não tem uma garrafinha ali. E a gente é muito visual, Uhum, né? muito. E o legal, assim, para Lá em introduzir. casa é garrafinha perdida pela casa. E a garrafinha pelo fato de você conseguir quantificar e ter uma Isso ideia se foi, aí. se não foi. Então ela Muito. ajuda muito, né? Ajuda As muito. famosas tapuertas que a gente vê Aham, aí espalhado. precisa estar na tua frente. Tem que ser visual, Tem que ser até visual. pra gente saber, opa, eu fiz mesmo, eu não fiz, Uhum. anotou a Da digestão mais mesma lento. maneira, Josi, que a parte da vontade de comer é visual. Então, você às vezes Viu? tem vontade porque viu, porque hoje Instagram e Facebook Viu? só Ah, tem eu vou fazer, eu vou receita, preparar isso. receita e comida gira em volta da gente o tempo todo. Então, gera mais a vontade pelo visual, porque você viu, e não porque realmente você necessita. E essa dosagem está relacionada, talvez, ao IMC. Como que ele influencia nisso? Eu não gosto muito do IMC, apesar de a gente ainda se usar muito para avaliação de um paciente, principalmente, às vezes, um paciente que nem meu, que foi para bariátrica, eu passar a recomendação, eu preciso avaliar ele pelo IMC. Então, só que um IMC não vai me dizer o quanto realmente aquela pessoa tem de gordura e o quanto de massa magra. E aí a Às vezes bioimpedância vai te ajudar mais, porque muito. você precisa eliminar Mas a questão de ver o que está distribuído no teu como, organismo. onde, porque é o índice de massa. Massa o quê? Isso, Massa gorda, massa magra. Exato. Às vezes você vai ter uma pessoa dentro do IMC, mas aquela massa dela é massa gorda. Isso é a mesma coisa, uma pessoa que tem muita massa muscular, ele tem vai excesso, estar acima de massa e ele vai ele ser não um é obeso. um indivíduo, não é ele obeso. é um obeso de massa magra. Então, se for calcular o IMC dele, ele vai dar alto. Só no IMC, você não vai conseguir ele não é um avaliar, indicador. não é um indicador. Tem que estar dentro do IMC. Então, um IMC que a gente tem ali, o padrão, o que é entra acima na de 30. A normalidade. obesidade já se considera IMC acima de 30. Aí você pega um fisiculturista, passou. E qual é a massa? Ele tem massa magra 5%, 8% de gordura corporal. Uma gordura corporal muito baixa, mas se a gente se basear no IMC, ele vai dar então obesidade. Então tem que ser muito abrangente e particular mesmo. Muito particular essa questão de avaliação. Isso aí. A gente está aqui com uma lista, muita pergunta, a gente vai tentar ir respondendo aí no decorrer também. Ótimo. Depois nos stories a gente vai respondendo e vai postando. Perfeito. Porque tem muito assunto mesmo, até para a gente não estender muito. Mas é bacana, acho que é muito enriquecedor essa conversa, esse conhecimento. E desmistificar um pouquinho. Exato. Porque nutrição soa muito como uma dieta e não é nutrir, né? Então, se a gente chegar no nutrir, o conceito que tu traria para nós de nutrição, o que é nutrir? O nutrir eu acho que já desde criança, né? Você já é nutrido pela tua mãe, né? Pelo aleitamento materno, esse vínculo. Então, você já inicia desde o nascimento. Então, e você precisa levar essa parte da alimentação como realmente algo para me nutrir, para me alimentar, e não só para me satisfazer. Que a alimentação, então, não seja como um prazer, mas não só como um prazer, mas como necessário e que você faça escolhas melhores e você consiga passar para dentro da tua família, fazer escolhas melhores. Isso é você não só se nutrir, como nutrir quem está em roda de você. E nutrir o vínculo que a gente tem, que é muito importante. Eu acho que o nutrir não é só o alimento em si, é a relação que você tem com o alimento, é a relação que você tem com as pessoas. Então, às vezes, eu amo cozinhar, então eu amo receber pessoas e cozinhar para as pessoas, preparar e o servir. Então, isso é o nutrir também, não só pensando no nutriente. Na quantidade, na ingesta calórica ou de nutrientes. Exatamente. O nutrir, ele vai muito além disso. Eu
A minha missão hoje como nutricionista é ensinar o meu paciente a ter essa relação, a saber como comer, a saber por onde começar, a como melhorar a minha rotina, a minha alimentação, minha e da minha família, através pelo aprendizado mesmo, e não uma lista de o que é saudável, o que não é saudável. Você não sabe nem o porquê, às vezes, só consome e não adere, acaba não aderindo, acaba não mantendo, que você tem conhecimento. Isso, facilita. porque hoje, é que nem você disse, José, é muito fácil o acesso, a gente tem acesso, a gente sabe o que é um alimento saudável e o que não é, mas o que fazer com aquilo? Então, eu estou aqui para ensinar o meu paciente a aprender a se alimentar. Realmente e ter qualidade de vida sempre. Hoje a gente perguntar o que todo mundo quer, qualidade de vida e bem-estar. Isso aí. E a ideia... Como eu quero chegar na velhice. Exatamente. E hoje a gente está tendo mais essa visão, mas a gente já está numa faixa etária. O adulto hoje está pensando lá na vida adulta, como eu quero chegar na velhice. Isso. Mas a gente está, às vezes, deixando de lado, já começar a educar os nossos filhos para que eles tenham uma vida adulta mais saudável que a nossa, para que eles alcancem a velhice com... E você pensar que essa alimentação saudável é hábito, é rotina, não é difícil, não precisa ser pensado. E não, meus filhos, não digo que não terão, mas a tendência é eles não ter problema em relação com a alimentação na vida adulta. Mas é leve, é normal para eles, porque eles sempre fizeram assim. Então, que seja leve para as pessoas, que seja natural. Para as crianças hoje, através da introdução, que hoje tenha essa introdução sendo correta, mas você vai estar introduzindo na criança e reeducando os pais, a família. Isso aí, a família tem que entrar junto. A fórmula hoje seria mais ou menos essa. Exato. Mas uma maneira leve para que tenha o bem-estar, para que tenha essa aderência, esse comprometimento. Isso aí. Porque a gente busca, a gente quer hoje, se fala muito, hoje a gente vê os parques, está mudando muito. Exato. Os parques cheios, as pessoas procurando. Isso tem uma busca maior, vida uma saudável. vida saudável. Porque entende-se que chegar na velhice não dá para correr atrás. Então, e a gente educando, né? Então, o que é educado lá na frente não vai ser reeducado. Na clínica, lá onde nós atendemos, eu e meu marido, então a nossa ideia é essa. Então, é buscar uma alimentação, uma vida saudável para os pacientes, ou pensar daqui 20 anos, a longo prazo, como é que eu quero estar, como que eu vou chegar na velhice, como que vai estar o meu organismo. Então, não é simplesmente chegar, né? É como eu quero chegar, como eu quero estar lá. Então, esse é o nosso objetivo lá na nossa clínica. Nossa, que bacana esse conceito, essa missão. Isso. E a gente anota mais uma vez esse vínculo, né? Isso deve ser bem bacana e atinge melhor os resultados. Sim, muito. Então, o resultado é muito melhor quando você tem mais esse vínculo, né, de profissões. Então, meu marido é médico, então ele trabalha com essa parte de medicina integrativa e eu nutricionista, então a gente tem uma mesma visão, um mesmo caminho, o mesmo objetivo com o paciente. E o paciente com certeza tem um suporte maior. Isso. Porque o suporte já está ali, precisou complementar, já está ali. Isso mesmo. Então, o resultado é a efetividade do processo, né? Ela se torna... muito mais rápido e acelerado. Tá? A gente vai partir, então, para as considerações finais, para a gente ir encerrando, mas agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, o conhecimento, a forma com que enriqueceu a gente nessa abertura, né, nessa estreia, mas a ideia da trilha é justamente isso, que a gente começa a trilhar, mas ela tem um início, né? Isso. E é um processo mais trazer esses conceitos de saúde, né? E algo que eu trago muito, que a gente vivencia, que a saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde é você ter um bem-estar físico, social, um bem-estar emocional, não só ausência de doença. E tem como você, com uma doença ali instalada, ter uma dieta, você ter uma alimentação saudável, mesmo com restrições, mas precisa desse suporte. E aqui na trilha vai passar muitos profissionais que estão aí para isso, para dar esse suporte, para ensinar. E a gente nota muito essa questão, e o correto de se acontecer é o multidisciplinar. Exato. É um conjunto. Precisa, é um conjunto. Agora que você comentou, o teu esposo já está nessa área, a gente complementa, né? Então,
o Dr. Maurício já vem com esse trabalho, já vem e tem Isso. esse complemento. Para o paciente é um ganho enorme isso, Isso, né? Porque ele já isso. está à frente, já Aham. tem todo esse suporte. Mas Exato. é isso bacana. Esse é o nosso objetivo, Josi. Eu que agradeço muito pelo convite e estar aqui com vocês. Com certeza, numa próxima oportunidade, E vai precisar, vai estarei surgir. novamente. Então, espero ter esclarecido. Com certeza ainda tem dúvidas. Bastante perguntas, Bastante o pessoal perguntas, vamos interage respondendo. bastante. Mas espero que as pessoas uma visão diferente dessa parte da Da nutrição. nutrição, que não é uma Que não é dieta, uma não é dieta. restrição, Isso não aí. é árduo, é Isso. algo prazeroso Isso. e a longo E prazo. com um nutricionista, então, alguém que te acompanhe se torna mais tranquilo, mais leve. Tem alguém que está olhando junto com você e não simplesmente você fazendo sozinho. Então, alguém que te orienta, mas que te acompanhe junto. Porque a gente tem muito acesso à informação, isso é saudável, isso é bom para isso, mas a quantidade, É individual. o medicamento muito- para ele se tornar veneno é muito É muito rápido. rápido. E no Isso. alimento a gente nota isso também. Exato. Agradecer também o pessoal que está aqui, que está Isso. acompanhando, que também enriqueceu e contribuiu para a nossa conversa através das perguntas, trazendo conteúdo. Isso gera Isso. conteúdo para Isso. a gente, que o objetivo é alcançar e transmitir, né? A trilha, a ideia é que a trilha conecte e leve esse conhecimento para as pessoas e que elas interajam também, Isso. porque a gente está aqui, mas eu creio que os comentários aí que está surgindo, o pessoal também interagindo, opa, para mim funciona assim, não. Então isso é muito bacana e através dessas Enriquece. vivências a gente aprende também. Sempre. A gente tem sempre. muito, é sempre uma troca de aprendizado. conhecimento, essa interação. Com né? certeza. Então, a gente encerra, agradece, agradece primeiramente a Deus, porque Ele sempre. proporciona tudo vem por Ele. Exato. A disponibilidade da equipe toda que tem os bastidores, um pessoal que a gente posta depois para vocês acompanharem. Sem essa equipe toda nada é possível, mas agradecer então a tua disponibilidade, Imagina. o pessoal Eu que está assistindo, Josi. acompanhando, enriquecendo, e vai ter mais. A gente já viu aí que dá para abranger hoje de um contexto geral, mas o objetivo acho que foi alcançado. Passado. Desmistificar a nutrição, né? Isso. Que é algo bacana, é algo fundamental e a gente tem notado e Isso. pela busca A que você necessidade tem aumentou. cada vez mais, Isso. né? E como isso traz, né, a nossa qualidade de vida, que é o que a gente busca e o bem-estar acima de tudo. Sempre. Certo? Muito obrigada, Josi. Obrigada a todos. Adorei o convite e uma outra oportunidade, com certeza estarei com vocês. A gente vai estar aí, vai ver que vai fluir, tem muita coisa ainda. Obrigada, então a gente encerra. A trilha deseja um excelente final de semana e a gente já começa, às vezes, nem deixar essa dieta aí para segunda-feira. A gente já começa amadurecendo essa ideia, esse conceito de alimentação, né? Isso. E de busca por isso. Desejar a todos um bom final de semana e a gente retorna no próximo sábado com mais episódio. E acompanhe, que essa semana a gente já vai postando, vai divulgando algo bem especial, bem preparado para o próximo sábado também, nessa linha de enriquecer mesmo. Não deixe de entrar e embarcar na trilha aí com a gente.